Olá, bem-vindo de volta ao Devocional Torre Forte. Que bom que você está aqui novamente para darmos sequência ao estudo do livro de Provérbios. Se você tem gostado do nosso devocional, deixe aí nos comentários, deixe uma mensagem, nós vamos ficar muito felizes em ler e responder a sua mensagem. É muito bom saber que tem pessoas aí do outro lado que estão acompanhando, que estão aprendendo. Fale um pouco do que você tem aprendido, do que Deus tem feito na sua vida através desse estudo. Por mim, eu posso dizer, tem sido uma bênção. É muito bom ler a palavra, é muito bom buscar ter esse entendimento e é muito bom falar da palavra também, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado para nós no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia não só contém as palavras de Deus, mas é a voz do próprio Deus falando, porque a Bíblia foi escrita por pessoas instruídas, inspiradas por Deus. Aqui no livro de Provérbios, nós sabemos que foi o rei Salomão que escreveu. E o rei Salomão foi uma pessoa muito abençoada, muito próspera. Deus abençoou e deu muita sabedoria ao rei Salomão. E essa sabedoria que nós temos lido e aprendido aqui, Deus deixou a Bíblia para nós, que é uma grande prova de amor. A Bíblia é o que nós temos de mais precioso da parte de Deus, porque é a palavra do próprio Deus. Então nós temos que criar esse hábito, essa rotina de ler diariamente, mesmo que seja um pouquinho, porque o entendimento vem da leitura, vem da prática da leitura. E quando nós nos familiarizamos com o texto bíblico, que muitas vezes é um pouco complexo, porque usa palavras diferentes da que usamos hoje, algumas traduções são um pouco mais antigas, e isso traz um pouco de dificuldade, mas à medida que vamos praticando, que vamos exercendo a leitura, vai começar a fluir de forma mais fácil, o entendimento também vai vir de forma mais fácil e a palavra vai se tornando cada vez mais clara. Então a prática diária da leitura é essencial. E eu te convido, sempre que terminar aqui o nosso devocional, faça mais uma leitura aí, para você poder ir absorvendo, assimilando o conteúdo que nós estamos estudando. Vamos orar então para começar? Nós devemos sempre orar, como nós já dissemos aqui, a oração nos aproxima de Deus, então toda vez que nós formos ler a Bíblia, é importante que nós oremos para buscar esse entendimento, essa clareza, porque vem do Senhor. Meu Deus, muito obrigada por este dia, Senhor, em que estamos aqui mais uma vez na Tua presença para buscar o entendimento da Tua palavra, para buscar o entendimento da Bíblia Sagrada. Nos abençoe, ó Deus, nos dê clareza sobre o que vamos ler e estudar aqui. Fala ao nosso coração, prepara o nosso coração para receber essa mensagem e para que possamos aplicar esse conhecimento na nossa vida, Senhor, e não só para nós mesmos, mas que possamos abençoar mais pessoas através da Tua palavra. Abençoe as pessoas que estão acompanhando o devocional, abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho e abençoe para que ela tenha entendimento e busque cada vez mais aprender sobre o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, através da leitura da Bíblia. Permaneça conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Então vamos começar? No episódio passado nós lemos até o versículo 11 e hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 12. Só para relembrar, nós estávamos falando sobre a condição de fiador e a instrução seguinte que nós recebemos foi sobre a condição de preguiçoso. Deus nos alertou, não sejamos fiadores de pessoas estranhas e não sejamos preguiçosos. Não esperemos por recompensas fáceis. Nós precisamos nos empenhar e trabalhar para conquistar aquilo que precisamos. Então agora o versículo 12 dá sequência e diz assim: O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. O que é o homem de Belial? Essa palavra pode ser estranha, para algumas pessoas, mas ela é muito comum na Bíblia. O homem de Belial. Belial seria aquela pessoa que não tem valor, seria uma pessoa enganadora, sem valia. E Belial aqui é escrito com letra maiúscula porque é como se fosse o nome do inimigo de Deus. Faz referência ao inimigo de Deus, porque é exatamente o oposto de Deus. Quando se diz Belial, é alguém de má fé, é uma pessoa de má índole, é uma pessoa perversa, maldosa, sem valor nenhum. Então este é Belial e o homem de Belial são as pessoas que estão afastadas de Deus, que não conhecem a Deus e que agem segundo os preceitos do mal.
estes são os homens de Belial. Então, quando aqui diz o homem de Belial, está se referindo a um homem que é inimigo de Deus. Então, repetindo o versículo 12, o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com as pálpebras, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas abominam o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Antes de falarmos destas 6 coisas e a 7ª que a alma de Deus abomina, vamos refletir um pouco sobre este homem de Belial que foi tratado aqui, dos versículos 12 ao 16. O homem de Belial, então, é uma pessoa perversa. E essa pessoa perversa, muitas vezes, é dissimulada para se aproximar, para tirar proveito de alguém. Ela vai se apresentar de forma dissimulada. Ela acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Porque há perversidade no seu coração e em todo tempo maquina o mal. E anda semeando contendas, ou seja, anda semeando desentendimento. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm essa atitude? Às vezes a gente demora a perceber que uma pessoa tem essa maldade, que tem essa atitude de perversidade, de ficar semeando intriga. Isso é muito comum, mas o alerta é para que nós não nos enganemos com essas pessoas que são dissimuladas, são homens de Belial, são inimigos de Deus. Essas pessoas querem tirar proveito de pessoas de bem, querem enganar, querem aborrecer e muitas vezes nem tem um propósito certo para isso, é pelo simples prazer de fazer o mal. E o alerta que nós temos aqui é, como todos os outros que nós já vimos aqui anteriormente, nos afastar dessas pessoas, nos afastar das pessoas de mal, nos afastar desses que procuram fazer maldade e que não se cansam de fazer maldade. Não precisa muito tempo de reflexão para a gente perceber que essas pessoas não são tão raras assim, não é mesmo? Nós precisamos estar muito atentos para nos afastar delas, para não cair na conversa delas, para não cair nas palavras de engano. E aí nós paramos no versículo 16, que diz: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos. O que são os olhos altivos? São os olhos da pessoa orgulhosa, da pessoa que tem soberba, que age com soberba, com presunção, que são as pessoas que se acham superiores, que se acham melhores do que as outras. Isso aborrece muito a Deus. Então essa é a primeira coisa que a Bíblia declara aqui, que aborrece a Deus. E a língua mentirosa também. Mentira não agrada a Deus. A gente vê na Bíblia que o diabo é o pai da mentira e tudo que tem mentira não tem parte nenhuma com Deus. Então a língua mentirosa Deus também abomina. As mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui não precisa nem falar, nem muita meditação sobre isso. Como entristece o coração de Deus aquele que derrama sangue inocente. Até a nós mesmos, né? Quantas vezes nós ficamos comovidos com alguma notícia de alguém que foi injustiçado, uma pessoa inocente que morreu. Basta ligar a televisão e nós temos acesso a informações de todo tipo que culminam com essa maldade, derramamento de sangue inocente. Isso Deus abomina. No versículo 18, o coração que maquina pensamentos viciosos, ou seja, aquela pessoa que tem no coração pensamentos de maldade repetidamente. Viciosos aqui tem o sentido de repetido. O vício é aquilo que se repete, aquela atitude ruim que se repete. E o coração que maquina pensamentos viciosos também aborrece a Deus. E os pés que se apressam a correr para o mal também aborrecem a Deus. Tudo isso acontece com os homens de Belial, essa referência que foi feita no versículo 12 sobre os homens de Belial, ou seja, homens sem valor. E aqui não está se referindo somente a homens, né? Nós temos esse entendimento. Quando o texto fala em homens,
diz respeito ao ser humano, não especificamente homens, mas homens e mulheres, todos aqueles que agem dessa forma perversa, maldosa, com mentira, são caracterizados como homens de Belial, são atitudes que aborrecem a Deus. E no versículo 19, e testemunha falsa que profere mentiras, ou seja, aquela pessoa que conta uma mentira e vem outra e reforça aquela mentira, se faz testemunha de uma mentira, querendo fazer passar por verdade algo que é mentira. Então, a falsa testemunha, aquela pessoa que diz que viu, que aconteceu, que foi testemunha, que presenciou alguma coisa que não é verdade, a falsa testemunha aborrece a Deus. Ainda no versículo 19, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esta é a sétima coisa que lá no versículo 16 diz que a alma de Deus abomina. É a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, ou seja, aquela que faz fofoca, aquela que incita o mal de um contra o outro, que incita uma pessoa a odiar a outra, aquela pessoa que, onde ela passa, existe discórdia. Deus abomina esta pessoa. Então é esse alerta que fica aqui para nós hoje sobre os homens de Belial. Belial não é uma pessoa específica, não é uma pessoa que vive fisicamente aqui no nosso tempo, mas faz referência àqueles que são inimigos de Deus. Nós devemos nos afastar dessas pessoas. São pessoas que proferem mentiras, que incitam discórdia, que derramam sangue inocente, cujos pés se apressam para o caminho do mal. São pessoas perversas, são pessoas que Deus abomina. Nós devemos nos afastar dessas pessoas e devemos ficar atentos, porque na nossa condição humana, falhas como somos, é muito fácil que nós nos sujeitemos a essa condição de homem de Belial. Quantos de nós já não disse alguma fofoca, alguma mentira, já não espalhou alguma notícia que a gente sabia que não era ali bem verdade, mas a gente levou aquilo adiante? Muitas vezes nós também somos como essas pessoas, mas o alerta serve não só para nós reconhecermos as pessoas perversas, mas para nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos quando estivermos assumindo essas atitudes que desagradam a Deus. O alerta não é só para reconhecer o que o outro faz de errado, mas antes de reconhecermos o erro do outro, devemos olhar para nós mesmos, fazer um autoexame. Será que eu sou essa pessoa que está levando uma notícia falsa adiante? Será que eu sou essa pessoa que está fazendo uma fofoca? Será que eu sou essa pessoa que está provocando discórdia? O autoexame deve vir antes do julgamento dos outros. Aliás, nós não devemos julgar a ninguém, mas isso é um hábito que nós temos, né? Também não agrada a Deus, mas nós devemos olhar primeiramente para nós mesmos e corrigir a nossa postura, principalmente para nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus, porque já sabemos, essas atitudes Deus abomina. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra. Eu te convido a fazer a leitura mais uma vez e no próximo episódio nós vamos dar sequência a esse estudo. Então eu espero por você no próximo episódio e que nós possamos reter essas palavras e aplicar esse ensinamento à nossa vida. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento em Tua presença, em que podemos ler e aprender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor deseja nos instruir. Nos abençoe, Senhor, permanece conosco, abençoe as pessoas que estão acompanhando para que tenham entendimento e clareza daquilo que diz a Tua voz e abençoe para que elas retornem no próximo episódio para que possamos continuar este estudo e compreender cada vez mais a palavra do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero por você. Se você tem sido abençoado, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas. E também inscreva-se no nosso canal, porque esse movimento no YouTube ajuda para que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero por você. Até breve.